Boa noite a todos. Boa noite. Que a graça do nosso bondoso Deus, a sua misericórdia, infinita misericórdia, alcance o seu coração, o nosso coração. Que bom que você está aqui. Amém. Eu estava contando com a Vala na portaria ali. Um dos assuntos que eu mais gosto de pregar sobre o Espírito Santo é o assunto que eu vou pregar hoje. Então aí, anote os textos, são bastantes textos, e espero que a gente seja bastante abençoado nesta noite com os textos que leremos. Eu quero, antes de iniciar aqui a minha fala, convidá-los a abrir a Bíblia lá em Efésios. E eu quero falar um pouquinho desse texto. Carta aos Efésios, melhor dizendo, né? Carta aos Efésios. Nós vamos ler do verso 1, verso 13, capítulo 1, verso 13 e 14. Todos encontraram? Não. Qual?
Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Todos encontraram? Amém. Vamos orar. Deus bendito, com humildade, nos aproximamos de Ti, Deus Santo Espírito. Esvazia o nosso eu e enche-nos nesta noite com o Teu poder. Santo Espírito, desejamos ser preenchidos. Iniciamos o estudo desta noite a ler textos e mais textos aqui. Mas que o Senhor seja o nosso professor, o nosso instrutor, e ilumina, portanto, a nossa mente. Amém. São bens que pedimos, rogamos, imploramos, fazendo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, na antiguidade era muito comum reis se valerem de correspondência. Não havia Sedex, não havia o WhatsApp, não havia aplicativos. Geralmente eles mandavam cartas, correspondências, rolos, e eles lacravam com um selo. Os reis tinham um selo. Eles pegavam então aquele selo, colocavam numa cera, eles fechavam o documento e lacravam. A pessoa que não recebia o documento, ele olhava inicialmente para o selo e ele identificava e sabia que a assinatura daquele documento era uma assinatura de alguém importante. Tinha uma propriedade intelectual que havia escrito um documento. Isso está chancelado por meio de um selo. A Bíblia vai falar de dois tipos de selamento. A Bíblia vai falar de um selamento lá, muito bem enfatizado em Apocalipse 7, que é o selamento pela lei de Deus, notadamente o selo de Deus o sábado. E vai falar de um segundo selamento, que é o selamento com o Espírito Santo. E é desse assunto que nós vamos falar. Então, quando eu digo que o Espírito nos selou, quer dizer que eu sou propriedade de quem? De Deus. Tem uma chancela. Sobre você, tem uma chancela divina. Compreende? É isso que nós vamos estudar agora. Então, Efésios capítulo 1, verso 13 diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram, o que está escrito aí, irmão? Selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, propriedade. Pertencemos a quem? A Deus, para o louvor da sua glória. O que esse texto paulino está nos dizendo? Querido, que no momento que você conhece o Evangelho, você crê na palavra, você entrega a sua vida a Cristo, você é selado pelo Espírito de Deus. Você é separado por Deus. Imagina 8 milhões de pessoas, e no momento que você entrega o teu coração a Deus, você passa pelo crime do batismo, o Espírito Santo automaticamente te separa e diz: você é meu, é de Deus. E nos separa, diz o texto bíblico, para a redenção. Quer dizer que nós já estamos previamente destinados para o céu. Você que creu na palavra, no Evangelho, entregou o coração a Jesus, você é separado, selado pelo Espírito para a redenção. Deus tem um plano maravilhoso com você, comigo, com a igreja. Nós já não somos pessoas comuns, quaisquer pessoas. Somos alguém cuja propriedade é do Senhor. É isso que a Bíblia está dizendo. Então eu fui selado para a redenção. Então Deus falou assim: Aguinaldo, você é meu. Capítulo 4 de Efésios ainda. Vai comigo aí. Olha o verso 30.
no 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Querido, quando Jesus aparecer no céu, Ele vai nos chamar pelo nome. Uau! Eu pertenço a Ele, você pertence a Ele, você é um filho de Deus. A Bíblia nos deixa isso muito claro, notório, claro e evidente. Vamos aprofundar esse assunto? Lucas 11. Lucas 11, presta atenção nisso. Verso 24. Contrário, esse texto é pesado, hein? Presta atenção, porque assim, presta atenção nesse texto. Esse texto aqui é importante. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não o encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. Quando chega e encontra a casa varrida e em ordem, então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o irmão querido, presta atenção nesse texto. Jesus é acusado no capítulo 11 de ter expulsado um demônio. E a acusação que recaiu sobre ele era a seguinte: você expulsou esse demônio pelo espírito de Beelzebul. E agora Jesus usa, no final aqui, no meio desse capítulo, uma espécie de parábola, uma figura de linguagem para explicar o que acontece quando o Espírito Santo atua em alguém e quando a casa fica limpa. Porque se converter, entregar a vida a Jesus, diz assim: eu aceito a Cristo como Salvador pessoal, eu digo para você que é fácil. O Espírito Santo penetra a vida de alguém, e ele faz uma limpeza, ele varre tudo. É isso que Jesus está usando esse texto, que ele tinha acabado de expulsar um demônio. Então agora a casa fica limpa, o Espírito penetra e trabalha, ele começa a atuar, ele começa a fazer uma limpeza, dá uma geral. Só que uma casa vazia, ela precisa ser preenchida. Um espaço vazio precisa ser preenchido. Eu me converto, mas eu preciso preencher aquele espaço da minha conversão com uma vida de santificação e ser cheio do Espírito de Deus. Se eu não busco a Deus e preencho o espaço, aquele Espírito que um dia saiu, que eu fui libertado, fui liberto, aquilo que um dia me perturbou, o vício que eu tinha, a luta que persistia comigo, eu estou livre dela. Mas no momento que eu me esvazio e eu não preencho o espaço com as coisas de Deus, imagina que a hoste do mal sai procurando outro lugar. Aí o texto diz que ele sai para lugares áridos, pelo deserto, andando, passeando, e ele não encontra nenhum lugar, nenhum espaço. Ele fala assim: eu vou voltar lá para ver se tem um espacinho na vida daquele cidadão de novo. E quando ele volta, se ele perceber que a casa está limpa, mas não foi preenchida, ele é uau! Ele aceitou Jesus, mas ele não viveu uma vida com Jesus. Eu vou fazer o seguinte: eu vou buscar mais 7. E a vida daquela pessoa passa a ser pior que o texto aqui, ó. Torna-se pior do que o primeiro momento. Você já viu pessoas que um dia estavam na igreja e quando saem, você viu? Faz de tudo. Você vai assim: meu Deus, como é que pode essa pessoa? Já viram acontecer isso? É que essa pessoa não se permitiu ser cheia de Deus. O espaço ficou vazio. E isso é
importante a gente entender, porque o desejo de Deus é nos encher, mas encher do quê? Do Espírito de Deus, porque se Ele me selou, Ele quer fazer parte íntima da minha vida. Está isso na Bíblia, pastor? Está na Bíblia, irmão. Vamos lá ver isso aí, ó. Volta lá de novo em Efésios. Volta de novo lá em Efésios, capítulo 5. Efésios 5, verso 15 em diante. Lê comigo aqui. Olha como Paulo começa a sua fala. Tenham cuidado. Olha a advertência. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Será que os dias são maus? Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho. Então isso é viver na insensatez. O vício é viver na insensatez, na tolice, que leva à libertinagem. Mas deixem-se encher pelo Espírito. Casa vazia é mesmo que ela fala assim, mente vazia, oficina. Vocês sabem, né? Então, eu tenho que preencher o espaço, permitir que eu seja cheio do Espírito de Deus. Aí ele vai continuar falando entre vocês. Ele vai dizer já uma receita aí, ó. Então eu tenho que falar como aqui, ó, falando entre vocês com salmos. Olha aqui, hinos. Sua casa seja permeada de espaço. Coloca lá no televisor, lá no seu celular, lá no cassete, não é isso que tem lá, como que é, a vitrolinha, não é? Tem gente antiga que tem vitrola. Aqui não, né? Graças a Deus, né? Não tem ninguém antigo aqui. Coloca lá um vinil. Eu fui longe, hein? Mas coloque hinos na sua casa. Que teu espaço seja para ter hinos, louvor. Não é música mundana não, irmão. Preencha o espaço com as coisas de Deus. Leia salmos, medita na palavra. Preencha, não seja insensato. Insensato é música tolo. Aí continua, não seja insensato. Aí continua aqui, ó. Cânticos espirituais, cantando, louvando de coração ao Senhor, dando graças, gratidão, irmão. Ser grato a Deus é permitir que o Espírito de Deus te preencha. O Espírito gosta que eu seja grato. Dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas. Aqui eu falo para você, irmão. Dá graças a Deus por todas as coisas. É penoso às vezes, sabia? Porque todas são todas. Será que as coisas que não sejam tão agradáveis estão dentro das coisas do todas aqui? Por que no nosso lado tem murmuração, reclamação, chateação? Isso não agrada o Espírito. Não agrada o Espírito de Deus. Aí continua. Dando graças constantemente a Deus, para todos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então tem uma receita aqui, e agora Paulo vai escrever, né? Eu acho muito lindo esse capítulo
capítulo 5 de Efésios é um capítulo muito lindo, que ele começa a descrever a vida daquele que anda com o Espírito Santo, que é cheio do Espírito Santo, que se permitiu ser cheio, ele vai ter relações conjugais amorosas, vai ter relação com o filho, com a esposa com o marido, o lar vai ser um lar permeado pelo Espírito Santo. Ele vai falar das relações, dos deveres dos pais, vai falar do crente que é cheio do Espírito, como ele trata os funcionários, como ele é na empresa, está aqui nesse capítulo, irmão, nesse capítulo. Isso agrada a Deus, é ser cheio do Espírito de Deus. Não seja insensatos e eu sou maus. Portanto, não deixe a casa vazia, mas preencha essa casa com a ação do Espírito. Seja cheio do Espírito. Quem escreveu isso aqui, vocês sabem? Paulo escreveu. E escreveu com propriedade, porque Paulo era cheio do Espírito de Deus. E tem evidência bíblica para isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, olha lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. É um texto muito interessante. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Um verso ao verso 17. Está escrito o seguinte: então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre quem aí? O Saulo, né? E disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Interessante, se você continuar lendo, você vai perceber que imediatamente Paulo é batizado. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou suas forças. Paulo, cheio do Espírito Santo. Quem mais falou do Espírito Santo no Novo Testamento foi Paulo. Falou com propriedade. É por isso que ele recomenda que todos nós, selados pelo Espírito, separados para o dia da redenção, quando o Senhor aparecer no céu, sejamos cheios do Espírito. Agora tem um detalhe. Entre os muitos textos que Paulo escreveu sobre o Espírito Santo, me chama a atenção. Nesse capítulo 8 de Romanos, nós veremos algumas partes dele. Paulo vai falar 19 vezes do Espírito Santo. Em um único capítulo, Paulo fala 19 vezes do Espírito Santo. Mas Romanos 8, ele está precedido de uma fala de Paulo que eu queria compartilhar com você. Capítulo 7, antes de tudo, verso 14 em diante. Capítulo 7 do livro de Romanos, da carta aos Romanos, capítulo 7, verso 14 em diante, está escrito o seguinte: sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não sou, pois fui vendido como escravo do pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, pois tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim.
quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Esse é um dos textos mais emblemáticos de Paulo. O homem que mais falou do Espírito Santo, que fala do Espírito, do seu Espírito Santo. Agora, um Paulo humano, reconhecendo a sua condição de pecador, ele começa a dizer coisas muito interessantes. Assim, eu sei que a lei é boa, mas a lei aponta o meu pecado. A lei ela é espiritual, mas eu sou carnal. Há uma guerra, eu sei o que é bom, mas eu não consigo fazer aquilo que é bom, e eu não consigo porque a lei do pecado me escraviza. Nós sabemos que a lei é boa, nós sabemos que ela aponta a nossa conduta moral, ética, ela diz o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer, e mesmo sabendo disso, disse ele, eu não consigo, há um mal em mim, eu sou escravo do pecado, a lei é boa, mas o meu coração é inclinado ao pecado. Quem me livrará, disse ele, quem me livra deste mal, deste câncer, desta morte, do meu destino? Paulo é igual ao pastor, é igual a mim, a você, centenas, milhares de pessoas. Ou nós não sabemos o que é certo e o que é errado, e por quantas vezes caminhamos por aquilo que é o errado, sabendo aquilo que é certo? Quem nos livrará então do jugo do pecado e da morte? Miserável homem que sou, disse Paulo. Há uma incoerência talvez ao reconhecer uma teologia tão primorosa da libertação por meio da atuação do Espírito de Deus. Paulo diz assim, eu não consigo. É um Paulo honesto, é um Paulo sincero. E eu lhe pergunto, até quando nós vamos ver talvez uma farsa de cristianismo? Porque muitas vezes nós queremos ser o crente do sábado da manhã, o sábado da manhã, porque aqui, sábado da manhã, eu sou o adventista do sétimo dia. Seria muito bom se Jesus voltasse no sábado de manhã, se ele voltasse no sábado da noite. É sobre isso. Há uma luta, querido, você sabe o que é correto, nós sabemos o que é correto, a lei diz o que é correto, ela diz qual é a conduta, mas nós não conseguimos, há uma luta interna, e nós somos uma farsa quando não entendemos isso. Você ouviu falar de Santo Agostinho? Já? Santo Agostinho caminhava pelas ruas, dado um momento ele ouviu uma voz gritar o nome dele, Agostinho, Agostinho. Quando ele olhou, ele percebeu que era uma ex-namorada. Ele apertou o passo, começou a andar mais rápido. E a mulher também começou a andar mais rápido, começou a gritar, Agostinho, Agostinho, você não lembra de mim? Santo Agostinho parou, olhou para si, claro, eu lembro de você. Claro que eu lembro de você. Mas eu não sou o Agostinho que você conheceu, porque aquele Agostinho morreu. Aquele Agostinho morreu. Paulo está desejoso de uma mudança, e ele é o único que diz assim nas Escrituras. Paulo é o único das Escrituras que diz assim, eu sou igual a Jesus. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, disse Paulo.
você me imita, porque eu imito a Jesus. Cristo vive em mim, disse Paulo. E agora ele nos confronta com esse assunto. Mas ele mesmo responde. Olha o verso 25. O verso 24: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito à morte? Graças a Deus, disse ele, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei, mas com a carne da lei do pecado. Graças a Jesus. Só Jesus pode nos livrar do corpo desta morte. E agora escreve o capítulo 8, para mim é o capítulo mais bonito de todas as Escrituras. O capítulo 8. Vamos lá. Vamos ler do verso 1 ao verso 8. Acompanha comigo aqui, para estarmos as nossas lições. Portanto, olha Paulo, portanto, querido, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Miserável de quem sou, quem me salva? Cristo. Quem te salva, irmão? Cristo. Você não viveu para ficar no jugo do pecado, preso ao pecado. Cristo te livra do pecado, da morte eterna. Não tem condenação para aqueles que estão em Cristo. A casa precisa estar cheia, preenchida e não vazia. Cristo. Aí ele continua. Verso 2. Aliás, verso 3. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Deus enviou Jesus. Ele é a oferta máxima, ele paga o preço, diz Paulo. Continua. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então o texto está dizendo o que para mim? O que o texto nos diz? Que nós devemos viver segundo o Espírito, está escrito aqui. Quem vive segundo o Espírito deseja as coisas espirituais. Quem vive segundo a carne deseja as coisas carnais. Paulo fala assim: eu estou livre do pecado. Todavia Cristo se recusa a me deixar igual ao que eu era antes. E no momento que você encontra com Jesus, o Espírito começa a trabalhar em você, ele se recusa a deixar você do jeitinho que você era. Ele vai te mudar. Amém. Ele vai te transformar. O Espírito atua e trabalha de maneira a mudar o seu modo de pensar, o seu modo de agir, de maneira que o seu desejo não será um desejo carnal, frequentemente carnal, mas o seu desejo será um desejo espiritual e pelas coisas espirituais. Deus deseja que você seja espiritual, movido pelas coisas espirituais, e Ele trabalha, Ele atua. Querido, isso é dizer que Jesus não quer apenas que eu seja convencido disso, mas que eu seja verdadeiramente convertido para aquilo que Ele deseja para mim, como filho e servo de Deus. Existe um negócio em teologia, se é que eu posso falar assim, chama-se justiça imputada. Paulo está falando de justiça imputada. Cristo é o justo, eu sou o pecador.
Mas ele pega aquilo que é dele, que é a justiça, e ele dá para mim, ele me reveste. Ele paga o preço. Ele vindica. Ele pagou o preço da cruz. Portanto, ele imputou aquilo que é dele. Ele morre a morte que eu devia morrer, para me dar a vida eterna. Então ele imputou justiça em mim, para que eu seja verdadeiramente cidadão de Deus e viva a eternidade. Só que ele também comunica. Existe uma segunda justiça, chamada justiça comunicada. Ele comunica o poder para nos transformar. Ele se recusa a nos deixar iguaizinhos ao que éramos antes. De maneira que quando você encontra alguém que se converteu e entregou a vida para Jesus, ele é uma pessoa diferente. Se olha nos anos anteriores, fala, mas fulano não era aquele que fazia isso, aquilo, outro. Agora ele está indo para a igreja. Jesus não ficou surpresa, né? Está cantando. Está pregando, está dando estudo bíblico. É uma transformação que o Espírito de Deus começa a fazer quando eu permito que a casa seja preenchida, cheia do Espírito de Deus. Ações espirituais vão tornar-nos seres espirituais. Mas pastor, e se eu não permitir que isso aconteça? Seremos carnais. E aí tem um verso aqui, o verso 8, que eu chamo a sua atenção. Mas e quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Chama-se santificação. Deus deseja, por meio do seu Espírito, nos santificar, nos transformar, tornar a cada um de nós seres espirituais. Os frutos do Espírito serão uma evidência dessa transformação. Lá de Gálatas 5, verso 22. Seremos bondosos, amorosos, teremos domínio próprio. Aliás, lá no Gálatas 5, verso 19, vai dizer quais são as obras da carne, e ele vai dizer assim, quais são as obras do Espírito. E vale a pena você ler até como uma lição, leva para sua casa, lê o capítulo 5 de Gálatas, verso 19 e 20, vai dizer quais são as ações, que são as ações da carne. E aí você vai lá para o verso 21 em diante, e Deus vai te mostrar, por meio de Gálatas 5, 22, quais são as ações espirituais, o que o Espírito faz em nós. De maneira que você não será igual quando você se encontrar verdadeiramente com Jesus. Amém. Nós não seremos mais o mesmo. E é esse o desejo de Deus. Porque andar na carne não agrada a Deus. A Bíblia é muito clara e enfática. Não há prazer diante de Deus em andar na carne. Então, primeira coisa importante que o Espírito de Deus diz para nós esta noite: que nós precisamos ser seres espirituais. Segunda lição, está no verso 12. Acompanha comigo aí. Também importante lição. Vamos lá, verso 12. Vamos juntos aí, a partir do verso 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem correr os atos do corpo, vocês viverão. Olha aqui, irmão. Continua. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o que, irmão? Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, irmão. Você é um filho de Deus. Irmã, você é uma filha de Deus. O Espírito nos selou para sermos filhos por adoção de Deus. E filho recebe a herança. Sabe, me vem à mente um negócio interessante agora.
Jesus, você lembra do batismo de Jesus? Jesus está sendo batizado pelo Jordão. O céu se abre, a voz de Deus fala, e o Espírito de Deus ele é colocado sobre Jesus numa forma corpórea de uma pomba, lembra? E o céu abre e Jesus fala assim, Deus fala assim: este é o meu Filho amado em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Termina o batismo de Jesus, no capítulo 3. A Bíblia vai dizer que o Espírito conduz Jesus ao deserto para ele ser tentado pelo diabo. Capítulo 4 de Mateus. E sabe o que o diabo faz? Quando ele se apresenta para Jesus lá com: você é o Filho de Deus mesmo? A primeira coisa que ele diz para Jesus: você está com fome, aqui pega essas pedras, transforma em pão. Se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas Deus não havia dito minutos antes ou instantes antes de que Jesus era o Filho amado em que dava prazer? E agora Satanás fala assim: ele não é. Se você é o Filho de Deus, sabe, querido? Sabe o que significa dizer isso? Satanás tem muitas vozes por aí, tem muitas vozes dizendo que você não é filho. Tem muitas vozes satânicas querendo tirar da sua mente que você não é um filho de Deus. Tem muita gente dizendo que aquilo que você faz, o seu pecado, aquilo que você um dia fez, aquilo que você disse, por onde você anda, que você não é um filho de Deus. E isso não é uma verdade bíblica, porque se eu estou em Cristo, não tem condenação para mim. E se a Bíblia está dizendo que sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. E filho tem herança. Há muitas vozes dizendo que você não é um filho de Deus. E não dê ouvidos a isso. Você é um filho e uma filha de Deus. Amém. O Espírito de Deus está dizendo para você nessa noite: você é um filho de Deus. Amém. Você é uma filha de Deus. Eu quero fazer lógico, de maneira muito singela, talvez muito simples, fazer um comparativo. Como é que nós amamos os nossos filhos? A gente não dá vida pelos filhos? Quer dizer, eu atuei muito tempo na advocacia criminal, mas tem um caso que eu atuei, rapaz, é mais de 300 anos de cadeia. Mais de 300, cada processo dele pegava 40, 30, não sei o quê. O último que ele pegou pegou 146, em um único processo. E a mãe ia no escritório quase todo mês, criteriosamente, levar o valor dos honorários, e falar assim: meu filho é inocente, o meu filho é o meu filho. O meu filho isso, o meu filho aquilo, meu filho tem que sair lá do Presídio Federal, doutor, meu filho não é tudo isso que estão dizendo, não. Eu pensar, não. A gente não faz pelos nossos filhos. E o que Deus não é capaz de fazer pelos filhos dele? E a Bíblia vai dizer que o amor é tão inexplicável, tão imensurável, que o próprio Deus ele morreu para termos o direito à vida, porque você é filho. Nós somos filhos, filhos de Deus, filhas de Deus, e o Espírito testifica que você é filho de Deus. Amém. Há muitas vozes nessa geração toda. Você se depara com ideologias, pensamentos, ideias de que Deus não existe, ideias de que o homem é apenas Deus colocou no mundo para viver sofrendo, que é uma ideia teísta, né? De que Deus cria e ele vira as costas, agora é com vocês. A Bíblia não diz isso. Há muitas vozes querendo tirar de nós aquilo que Deus disse que você é. É bem verdade que
que o pecado causa separação entre Deus e o homem. Isso é uma verdade. Mas também é verdade que eu acabei de dizer para você que Deus não quer te deixar da mesma forma, Ele quer te transformar porque você é filho. Amém. Você é filho. Filho de Deus. Quer ver mais uma coisa? 2 Coríntios. Eu não vou voltar aqui em Romanos, mas olha aqui 2 Coríntios. Capítulo 5, o verso 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Olha isso aqui, querida. Portanto, se alguém está em Cristo, é o que, querido? Nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas, querido, novas. Deus quer que vivamos em novidade de vida. O que passou, passou. Sepulta. Você não está preso ao teu passado. Você não está preso aos teus erros. Tem tanta gente que quer viver no passado, remoendo o passado, o que fez, deixou de fazer, quem maltratou, o pecado, o adultério, que matou, que roubou. O passado ficou para trás. Em Cristo, nova criatura. A Bíblia está dizendo que você é filho de Deus e filha de Deus. Amém. Outro texto. Aliás, eu acabei não anotando, mas Mensagem aos Jovens, página 35. Vou parafrasear um texto de Ellen White. Ela diz que Cristo nos separa para a redenção com a justiça que Ele imputa. Eu acabei de dizer. Mas Ele comunica o poder. Não, ela diz que Ele comunica o poder. Porque nós não temos o poder em nós mesmos para vencer o pecado. Deus comunica o poder para você vencer o pecado. Amém. Vencer os teus vícios. Sair da escravidão do vício. Da escravidão da tela. Da pornografia. Deus te cura, Deus te liberta. Ele imputa o poder, porque o poder não está em você. O poder provém do alto. É lá onde vem o socorro. É de lá que vem o socorro. Terceira lição de Romanos. Essa eu acho linda. Romanos 8, vamos voltar lá. Vem comigo a partir do verso 20. Olha que bonito aqui, eu não continuo lendo o texto, mas olha que interessante o verso 15. Pois vocês não receberam o espírito vocês não receberam o espírito que os escravize. Está escrito isso aí, irmão? Para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual chamamos Abba Pai. O Espírito te liberta. Amém. O Espírito de Deus nos liberta. Somos filhos. Verso 20. Desculpa, gente, a partir do verso 24. Pois nessa esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age
em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então deseja que você seja como Jesus. Agora, olha que interessante, o verso 26. O Espírito nos ajuda em quê? Então nós somos fortes, é isso? É? Sabe qual era o maior medo de Paulo? Era voltar a ser salvo. Você sabe por que José fugiu da mulher de Potifar? Não é porque ele era forte, porque ele era fraco. E Deus te conhece tanto, o Espírito te conhece tanto que Ele sabe que você é fraco em algumas questões. E o Espírito de Deus te sonda, Ele te conhece tanto, mas tanto que Ele sabe que em determinada tentação você vai cair. Ele sabe que você é fraco em algumas questões, que não só Ele sabe, que o diabo sabe também. E pode perceber, o diabo vai colocar assim, quadradinho, do jeitinho que você gosta, do jeitinho que ele sabe que você vai cair. E é nessa hora que o Espírito vai lá e ele intercede, porque ele conhece as nossas fraquezas, e ele começa a atuar. Irmão, no momento que somos tentados, Deus começa a agir. Isso é lindo, irmão. Você vai ser confrontado com essa lei que Paulo está dizendo. A lei fala assim: calma, meu amigo. O Espírito fala assim: não faz isso. Olha, a Bíblia diz isso. O pastor te falou lá no sermão isso. Você lembra o conselho do seu pai? Você lembra o conselho da sua mãe? O Espírito começa a trabalhar, porque ele sabe que naquela questão, naquela tentação, você é fraco. E ele começa a atuar de maneira que, quando você se apega com Deus e percebe que aquilo é uma trama diabólica, é uma ação do inimigo, você se apega com Deus e fala assim: olha, filho, você é filho, você foi chamado por Deus, você foi liberto do pecado. Agora o Espírito começa a trabalhar, a atuar, a agir em mim, de maneira que eu me livro, porque você, eu não quero. Quando você diz não quero, o céu regozija. Amém. Cristo vence. Quantas vezes, querido, você é colocado diante de situações perigosas, e você sabe que ali você pode cair. E é nesse momento que você vai clamar ao Espírito. E eu acho interessante o texto que ele fala assim: que nós não sabemos orar. Viu o que ele fala aqui? Nesse momento somos tentados, o que nós devemos fazer, irmão? Nós devemos orar. Nós devemos orar. Eu estou sendo tentado aqui da minha força, eu sou fraco. Mas o que eu tiver a fazer? Orar. E o Espírito percebe que nem isso eu consigo fazer. Nem sabe orar, eu sei. Está escrito aqui. Tem uma canção daquela dupla Dilson e Débora, se não me engano, que ele fala assim: que chorar também é orar, já viu? Porque às vezes a gente não consegue orar, mas a gente consegue chorar. A gente não tem nem palavras para balbuciar. Mas Deus sonda o meu coração, meu íntimo, e sabe que eu estou lutando com aquilo, que eu estou clamando, que eu estou chorando para não cair mais. E aí, numa ação divina, sobrenatural, irmão, o Espírito pega a nossa oração assim e vai moldando o teu choro, vai moldando a tua oração, e apresenta diante de Deus e fala assim: Ele precisa de nós. Eu vejo o céu agindo, quando eu sou tentado. Eu posso imaginar Cristo assim:
agora. Manda 2. A gente não consegue perceber essas coisas. Eu li um livro esses dias, um livro até interessante, é um livro antigo do pastor Tercio Sarli, se não me engano, mas é um livro que fala da atuação dos anjos. Ele fala exatamente isso quando Deus vai perceber que nós somos, a Bíblia vai dizer, né, que quando nós somos tentados além das nossas forças, além das nossas condições, que Deus dá o escape. Você leu isso aí? Já leu isso aí? Está na Bíblia, Coríntios 10, verso 31, se não me engano. Deus dá o escape. Eu não sento e Deus assim, eu vou agir. O céu age, porque sabe que você é fraco. Sabe que eu sou fraco. Por isso que fala assim, quem me livrará do campo desta morte? E agora você tem respostas. Quem nos livra? O Espírito de Deus. Cristo nos salva e o Espírito age. Esse assunto do Espírito Santo, ele é pouco falado, mas é uma necessidade nossa. Eu concluo com 3 lições importantes. A primeira delas, para você se encher do Espírito Santo, você precisa se esvaziar de você mesmo. Que às vezes você é inimigo de você mesmo. Às vezes você tem que olhar no espelho e falar assim, você está acabando com você. Se esvazie. Se esvazie de você. Porque você já é um convertido, já aceitou a desconstrução do meu pessoal. Agora preencha o espaço. Porque se você não preencher o espaço, irmão, não desejar uma vida de santificação, sabe quem vem? Você lembra do texto de Lucas? Sabe quem vem, irmão? É o capiroto mesmo, o cabeludo, irmão. E ele traz a tropa do mal agora, que ele vem com mais 7. Ele vem com a tropa toda, ele vem com mais 7. Você está reparando que algumas pessoas estão saindo, pessoal do meio adventista, e estão indo buscando o lugar da vida. Tem gente fazendo isso. Você acha que isso aqui é brincadeira, irmão? Então preencha o espaço. Não deixe espaço vazio para a atuação do mal. Porque mente vazia é oficina. Grava isso, aí você já sabe isso de cor salteado, porque a tua bisavó já dizia. Segunda lição. Seja alguém espiritual. Seja de fato alguém espiritual. Irmãos, está uma onda, está parecendo uma onda de mundanismo invadindo as igrejas, que isso me preocupa. Se eu tenho que ser espiritual, por que eu estou permitindo que uma onda de mundanismo, essa onda da moda, essa onda de coisas que todo mundo diz, que todo mundo faz, está invadindo a igreja e a mente dos nossos meninos e a mente de muitos irmãos? Seja espiritual. Mundanismo é para o mundano, porque Deus te trouxe para te transformar, não para ver na vida do mundanismo. Amém. Seja espiritual. Terceira lição. Não apague o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito. Não entristeça o Espírito. Como é que eu apago o Espírito? Como é que entristece o Espírito de Deus? O Espírito, eu falei aqui que ele faz a purificação com fogo, né? Lembra que eu falei? Foi ontem que eu disse, né? Para apagar fogo, o que tem que fazer? Jogar água, né? Então não apaga o Espírito. Deixe ele trabalhar, deixe ele agir. Ouça a voz do Espírito. Não entristeça o Espírito. Se ele está te conduzindo por um caminho e você sabe que aquilo é o correto, que é o certo, vá pelo caminho que o Espírito está te indicando, porque no final é caminho de vitória.
parece direito, mas no final é caminho de morte. Provérbios 14, 12. Há caminhos que para o homem parecem direito, mas no final é caminho de morte. Sabe por que parece para o homem? Porque o coração do homem é enganoso, diz as Escrituras. Se ele engana, você é traído, você é enganado pela sua mente. Então não entristeça o Espírito de Deus. Ouça os coisas de Deus. Que Deus os abençoe. Amém. Antes de ir para cá, eu fiz uma coisa. Eu esperei minha esposa chegar, eu fiquei o dia todo com meu filho hoje. O filho tomou ontem às 16 horas 30 comprimidos, que eram comprimidos de um mês, ou todos de uma vez em 10 minutos. Eu não me apartei dele hoje. Eu também não me apartei do Espírito hoje. E aí o tempo foi passando, fui orando durante o dia. Sabe que às vezes a gente tem um fim para as coisas. Eu estava andando no meu carro há uns 10 dias atrás. Uma forte impressão do Espírito, eu sei que foi o Espírito de Deus falando comigo. Eu virei para minha esposa e falei: André, nós precisamos começar a jejuar pelo Arthur de novo. Há 10 dias atrás. E eu não comecei. E hoje eu estava ali no meu instante com ele ali. Irmão, situação deplorável. Não consegue falar, não consegue andar. Fui comprar fralda para colocar nele hoje. A gente falou que são 3 dias os sintomas do jeito que ele está. Fiquei esperando minha esposa chegar e fui orando, fui lendo a Bíblia, e a palavra de Deus me confortando. Bem antes de eu chegar para cá, o Espírito de Deus falou comigo de novo. Eu ouvi claramente o Espírito falando comigo. Unge o teu filho. Eu ando com um kit de unção no meu carro. A minha esposa espera aí. Fui até a garagem do carro. Peguei o kit de unção. Olhei para o meu filho e falei: Arthur, olha aqui para o pai. Ele com muito esforço para a cabeça para mim. Falei: filho, hoje Deus vai te libertar. Eu orei com ele. Eu senti o poder de Deus ali, irmão. Como eu percebi o poder de Deus ali. E eu vim para cá. Mas minha mente continua ligada a Deus, porque eu sei que eu terei respostas. O que eu quero ensinar com isso? Se o Espírito falar com você, faça. Se você perceber que é Deus falando, faça. Não se demore. Isso vale para todas as circunstâncias da vida. Aliás, tem um pastor que eu gosto muito, chama-se Rodrigo Menino, pastor batista da igreja de Itaquera, inclusive. Ele falou que nós devemos espiritualizar todas as coisas, porque nós estamos no mundo espiritual. Ele falou assim: se você tem que ir na padaria, você tem que orar para ir na padaria, você tem que espiritualizar. Se você vai lá no mercado comprar um produto, uma comida para a sua casa, você vai lá para o seu filho, espiritualiza e ora para que Deus te indique alguma coisa que não vai trazer dano à saúde da sua família. Amém. Isso é ouvir o Espírito, irmão. Você vai na esquina,
Você vai comprar uma roupa. O nosso papel é orar e falar assim: Espírito Santo, agrada a ti usar esta roupa. É a tua vontade. Amém, Jesus. Não apague o espírito. Não entristeça o espírito. Nós somos muito negligentes, indolentes. Porque Deus fala. Aí eu quero ter um segundo filho. Vai orar para ver se essa é a vontade de Deus. Vai espiritualizar. No mundo em que vivemos, colocar filhos é um grande desafio. Espiritualizar tudo. Vou entrar com uma ação judicial. Senhor, me disse é isso mesmo. Vou me divorciar. Ora a Deus, querido, se eu creio que você não precisa de um outro esposo e de uma esposa. Você precisa do Espírito Santo quebrantando o teu coração. Amém. Devemos espiritualizar tudo. Para mim, um dos sermões mais poderosos é Romanos 8. Precisamos entender isso. Precisamos entender isso. Que Jesus dirija a sua vida, que seus passos sejam conduzidos, guiados pelo Espírito. Guiados. Os teus pensamentos, as tuas ações. Tudo guiado pelo Espírito. Certamente ao findar dessa história toda, selados para a redenção eterna, você vai olhar a Cristo entronizado e vai chamar o seu nome. Porque a justiça comunicada, o poder que vem do alto, é para nos preparar para viver a eternidade. Porque do jeitinho que a gente é, do jeitinho que nós somos e estamos, não queremos mudança, nós vamos ser felizes no céu. Você acha que um ladrão que rouba o tempo todo vai ser feliz no céu? Onde não tem espaço para eu roubar? Lá no lugar dele, então ele vai ficar por aqui mesmo. Não há prazer para ele lá. A justiça é comunicada sobre nós, para que tenhamos o prazer de servir a Deus e sejamos preparados para sermos cidadãos do reino de Deus. Amém. Você vê que essa noite eu orei muito por você. Amém. Eu orei o dia inteiro por você, porque eu sabia que você viria aqui. Deus te trouxe aqui. Eu sabia que você vinha aqui. Muda a sua vida. Amém, Jesus. Permita a mudança. Não dá para ser do mesmo jeito. Pastor, que bronca. Não é bronca, não. Eu te amo tanto como membro. Eu te amo tanto como filho de Deus. Deus te ama tanto que Deus, o Pai que Ele repreende porque ama. Está escrito lá em Apocalipse 3. Que o Senhor Jesus abençoe sua vida. Amém, Jesus. Sua vida seja diferente. Que os teus passos sejam guiados pelo Espírito de Deus. Não entristeça o Espírito. Amém. Deus abençoe.
Senhor Jesus, somos tão pequenos, tão falhos. Santo Espírito, toma-nos nas tuas mãos, conduz os nossos passos, enche a nossa vida, preenche com teu poder, onde há lacunas, onde existam arestas, que o teu agir possa deitar por terra tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não te agrada. Desejamos ser homens e mulheres cheios do poder, guiados pelo Espírito. Ensina-nos a não entristecer o Espírito. Ensina-nos a andar de acordo com a tua santa, bendita e reta vontade. Se alguém vem aqui nesse lugar, esta noite, e traz consigo pensamentos ruins, vícios, lutas das quais não consegue se libertar, se é aqui neste lugar, nesta noite, nesta igreja, alguém que está presa ao passado, em nome de Jesus, que cada uma destas dificuldades caia por terra. Que o inimigo de nossas almas não tenha poder sobre a nossa vida. Que mais uma vez ele seja envergonhado e teu nome seja exaltado. Alcança as nossas famílias por bondade, por misericórdia. Visita onde quer que esteja, esposos e esposas também, os nossos filhos. Talvez um sobrinho doente, talvez uma mãe, talvez alguém que por muito tempo não vemos,
Ajuda-nos a liberar perdão também. Às vezes somos presos porque não liberamos o perdão. Santo Espírito, atua no nosso coração para liberarmos perdão esta noite. Visita por bondade cada um dos nossos familiares. E se por algum motivo, por alguma razão, eles se distanciaram da tua reta vontade, do teu caminho, que os passos sejam firmados na direção da cruz de Cristo. Amém. Que o sangue vertido na cruz possa alcançá-los, e que a declaração do céu de que eles são filhos de Deus se torne cada vez reais para eles também. Perdoa os nossos pecados, os nossos erros, e nos conceda por bondade uma noite de descanso e um retorno em paz e segurança no nosso lar. Amém. São bênçãos que rogamos, pedimos, imploramos e fazemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E gostamos de entrar também. Que a graça de Jesus, Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, o amor de Deus o Pai, e a comunhão, e a comunhão, e a consolação e a consolação do Santo Espírito do Santo Espírito seja uma realidade seja uma realidade na vida na vida de cada um de nós. de cada um de nós. Os abençoados dizem amém. Louvado seja Deus. Abençoa a pessoa do teu lado aí, dizendo para ela se o Senhor é contigo. Dá um abraço apertado aí.